Saudações a todas e a todos. Acabamos de ver e ler o primeiro bilhete, a primeira cartinha que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a carta de alívio, depois que Timóteo chegou da viagem, trouxe boas notícias. Paulo tinha o coração preso naquela comunidade. O que está acontecendo com as pessoas? A preocupação dele com as pessoas que lá estavam. Ele não simplesmente foi lá, organizou uma comunidade, marcou os limites, pôs as normas canônicas e foi embora. Era gente viva, gente perseguida, gente sofrida. O que está acontecendo? Tudo estava bem, mandou um bilhete feliz e seguiu para Corinto. Então, na geografia, Tessalônica está lá em cima, ele desce para Atenas, ficou em Atenas até agora vai para, avançando sempre, para o lado de Corinto. Corinto está aqui naquela faixa estreita que liga Atenas a Acaia, mar de um lado, mar de outro, muita gente trabalhando, gente que queria ganhar dinheiro ia para Corinto, havia trabalho de manhã, de tarde, de noite, até puxar navios, puxar barcos que estavam do lado de cá para entrarem no outro mar, não tinha como passar, não tinha uma passagem marítima, puxavam com madeiras roliças, colocando o barco em cima para que saísse do outro lado do mar. Os coríntios, os que estavam lá, vindos de todo canto, trabalhavam para ganhar dinheiro, se divertiam para repousar um pouco e voltavam ao seu trabalho. Eu não tinha muito tempo para estar escutando, para escutar pregação de Paulo ou qualquer coisa assim. Por lá estavam Priscila e Áquila, judeus do Ponto que moravam em Roma, expulsos também por Cláudio, foram para lá. Eram cristãos, mas não havia cristãos em Corinto. Eles viviam sua vida judaica. Então a equipe missionária vai chegar lá. Mas a preocupação ainda é Tessalônica. Lá eles recebem notícias de Tessalônica. Vão trabalhar na evangelização de Corinto, mas chegam viajantes de um lado e de outro que trazem notícias, e no meio das notícias, perguntas. Os tessalonicenses tinham uma grande pergunta e uma grande preocupação. Quando é que o Senhor Jesus vem? Nós estamos aqui aguentando tudo, sofrendo, porque daqui a pouco ele está aí. Então a gente aguenta, ele vem, nos vai arrebatar e levar todos para o céu. Mas quando vai acontecer isto? E não só. Nós também estamos aí, ele vem, nos leva. E os nossos antepassados que morreram e estão enterrados? O que vai acontecer com eles? Então, duas grandes perguntas que circulavam e chegam aos ouvidos de Paulo lá em Corinto. Então, Paulo agora se senta para escrever com calma uma carta aos Tessalonicenses. Ainda é a primeira que nós temos na Bíblia, uma carta aos Tessalonicenses para dar uma resposta a estas questões. E então, nesta carta, resposta a estas questões, está inserido aquele bilhete que Paulo mandou antes desta carta. Então, o resto que nós lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, que tem 5 capítulos, tirando este central que é o bilhete, a carta vai procurar responder à grande interrogação deles sobre a vinda do Senhor Jesus. A carta tem sempre um endereço, é o esquema das cartas, esta sendo a primeira é o modelo, quem é que escreve para quem? Paulo, Silvano e Timóteo, não aparece Lucas aqui. Paulo, Silas e Timóteo. A igreja de Tessalônica. Os 3 escrevendo para quem? Para a igreja de Tessalônica. Damos graças, sempre uma ação de graças. Então, endereço, ação de graças, agradecemos e rezamos por vocês. Por vocês que foram fiéis na palavra que receberam. Aí fala da atitude deles como missionários, esse grupo missionário, como é que eles se comportaram, e que por isso, pelo modo como se comportaram, a presença deles em Tessalônica
não foi vazia, ela foi cheia de conteúdo. Pula o bilhete, então passamos para o capítulo 4, que já começamos na leitura do bilhete. Paulo vai fazendo ainda exortações e entra no assunto da vinda de Jesus em relação aos mortos, para depois falar do quando, no capítulo 5, quando será a volta. O que é que ele diz? Qual é a resposta que ele dá em relação aos que já morreram? Então aqui eu tomo o capítulo 4 da primeira carta, versículo 13. Lemos também na missa dos funerais esse texto. E aí está escrito assim: irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Então, afirmação simples. Nós cremos na morte e ressurreição de Jesus. Então, isso também vai acontecer conosco. Por isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor, uma afirmação dogmática, não é? Que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, nós não nos expressamos mais assim, porque nós temos certeza que a vinda do Senhor não será a semana que vem. Mas para eles seria a semana que vem. O Senhor vai chegar e vai nos encontrar aí vivos. Não? Então, os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. De que Paulo está falando? Então, vai ter uma fila e nós não vamos na frente dos que já morreram. Então, os que já morreram vão na nossa frente. Quando o Senhor, ao som dado, a voz do arcanjo, aqui ele começa a usar expressões apocalípticas. Ao sinal dado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta divina. Quando ele descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, aqui está falando de cristãos que morreram e foram sepultados. Então, esses ressuscitam primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, veja a resposta criada por Paulo de forma literária e bonita. Os que estão mortos ressuscitam, vão à frente, nós somos arrebatados com eles nas nuvens e vamos para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Conclusão. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A impressão que eu tenho, lendo esse texto, é que Paulo disse, então, fiquem tranquilos com o que eu acabo de dizer. Fiquem sossegados, tranquilos, é isso que vai acontecer. Paulo inventa uma resposta e enfeita a resposta para consolar os tessalonicenses aflitos com a vinda do Senhor que não acontece. Então, não se preocupe, os mortos ressuscitam primeiro, vão na nossa frente, nós vamos atrás, todos arrebatados. Paulo, de onde é que você está tirando tudo isso? Tirando da necessidade de dar uma resposta aos tessalonicenses e consolá-los. Que vamos todos ressuscitar, é verdade. E se alguém estiver ainda aqui sem ter morrido, também é verdade que será arrebatado lá no céu. Então, consolem-se com isto, fiquem tranquilos e sigam avante. Quando virá o Senhor Jesus? Capítulo 5. Então, lendo lá o 5, de 1 a 11, vem a grande resposta quando virá o Senhor Jesus. Não sei, diz Paulo. Não sabemos. Mas o que importa verdadeiramente? O que importa no versículo 10
do capítulo 15, a fim de que nós, na vigília, acordados vivos, ou no sono, ou mortos, vivamos em união com Ele. O que importa, não sei quando Ele volta, mas o que importa é que agora estamos unidos a Ele. Consolai-vos, pois, e edificai-vos mutuamente, como já fazeis. Mesma conclusão? Consolem-se com isso. Não se preocupem sobre o quando Ele vai voltar. Preocupe-se em estar agora unidos a Ele, que assim quando Ele voltar, já estaremos com Ele. Não haverá um encontro inesperado. Já estamos no próprio Senhor Jesus.